Esse é o Fala Raul Podcast. Um salve de boas energias para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu sou o professor Antônio Augusto, professor de Sociologia e Filosofia. Trabalho na biblioteca da escola. E hoje venho convidar vocês para nos acompanhar nos 3 episódios que farei sobre os chamados povos originários do Brasil. Quem são esses povos? Por que são chamados de originários? Por que é muito importante conhecermos e falarmos sobre eles? Qual a relação entre esses povos e a natureza, a Mãe Terra? Por que precisamos entender que o lindo planeta que habitamos está sendo ameaçado por grandes catástrofes climáticas causadas pela ganância de poucos e a desgraça de milhões? Como podemos aprender com os conhecimentos ancestrais desses povos para a manutenção da nossa vida e de uma sociedade que respeite os direitos originários desses nossos povos originários? O Brasil é terra indígena, sempre foi e sempre será. Mas antes mesmo de chamar Brasil, aqui nesse território já viviam milhares de povos, com suas diversas maneiras de viver, de pensar, de falar, de cantar, de conviver em harmonia com a Mãe Terra. Esses povos são chamados de povos originários. Então, a primeira coisa que devemos ter consciência é a de que nessa terra, chamada hoje de Brasil, já habitavam muitos povos nativos, indígenas, originários. Os povos originários podem ser definidos como aqueles que existiam em uma determinada localização antes da colonização, sendo os indígenas brasileiros os principais exemplos. Esses povos possuem organização social, costumes, línguas, crenças e tradições próprias, além de direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Usamos a terminologia povos originários para referir-se aos indígenas, reconhecendo a sua ancestralidade e existência anterior à chegada dos colonizadores europeus. Essa definição enfatiza a importância da identidade cultural e territorial dos povos indígenas, reconhecendo os seus direitos e a necessidade de proteção dos seus territórios. Muito antes de ser chamado de Brasil, este território era conhecido como Pindorama, que na língua tupi significa terra das palmeiras. Os povos originários são os povos nativos de uma terra e que já habitavam essa terra antes da chegada dos colonizadores. São os primeiros habitantes. Antes de 1500, o Brasil já era um território vivo. Mais de 10 milhões de indígenas habitavam esse chão, divididos em centenas de povos com culturas, línguas e saberes próprios. Antes da chegada dos colonizadores portugueses,
Viviam por aqui cerca de 5 milhões de indígenas. Podemos destacar entre os povos originários do Brasil os seguintes povos indígenas: os Tupinambá, os Guarani, os Tupiniquim, os Pataxó, os Temininó, os Xavante e os Guajajara. Moçada, para terminar esse primeiro episódio, onde tentamos explicar o significado de povos originários, vou fazer um breve resumo para ficar melhor entendido o que acabamos de falar sobre esses povos tão importantes na luta por um planeta onde a natureza seja preservada, porque sanidade é natureza. Em primeiro lugar, os povos originários são grupos étnicos, ou seja, grupos de variadas culturas, em maneiras de pensar, em maneiras de viver, que têm uma ligação ancestral com determinada região geográfica. São os primeiros habitantes de uma localidade. Os povos originários estão presentes em diversas partes do mundo. No Brasil, os povos originários são representados por indígenas de diversas etnias, ou seja, diversos povos, diversas culturas. Os povos originários desempenham um papel fundamental na preservação da diversidade cultural e da biodiversidade em todo o mundo. São guardiões de tradições milenares e conhecimentos ancestrais sobre o meio ambiente. Atualmente, os povos originários continuam a enfrentar desafios como o desmatamento, a perda de territórios e a violência. O genocídio. Muitas comunidades lutam por seus direitos, pela preservação de suas culturas e pela proteção de seus territórios. A transmissão da sabedoria ancestral é geralmente feita por meio da oralidade, de rituais, de práticas culturais e da transmissão de conhecimentos entre gerações. A figura dos anciãos e dos mestres de sabedoria é muito importante nesse processo. De acordo com Davi Copenaua, um xamã do povo Yanomami, os brancos são gulosos e acumulam suas mercadorias. O pensamento deles está tão amarrado que, se eles o danificam enquanto ele ainda é brilhante, eles se tornam tão raivosos que choram. Eles estão realmente apaixonados por isso. Então, eles sonham com seu carro, casa, dinheiro e todos os outros bens. Aqueles que eles já possuem e aqueles que eles desejam de novo e de novo. É assim que é. A mercadoria os deixa eufóricos e obscurece todo o resto da mente deles. Se os brancos pudessem ouvir outras palavras, além das palavras de mercadoria, eles não gostariam de comer nossa floresta com tamanha voracidade. Davi Copenaua
é um porta-voz e xamã Yanomami. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio que estamos fazendo sobre os povos originários do Brasil. E vou terminar com uma frase do indígena Daniel Munduruku, ou seja, Munduruku é o nome de um dos povos indígenas considerados originários. Diz o Daniel, abre aspas, ser indígena é viver o tempo com o coração da terra. Somos a sabedoria que o mundo esqueceu. Muito obrigado, grato pela atenção e não deixem de curtir, comentar e compartilhar o nosso podcast. Um grande abraço.